Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para o nosso Evangelho do Centro Espírita Cearense. Preces e irradiações. Vamos rogar ao nosso divino amigo Jesus que nos concedam a bênção da alegria, a bênção do otimismo, da esperança, para que possamos ser instrumento para todos os nossos irmãos, levando uma palavra de encorajamento, de fé e de esperança a todos que estão em nossos caminhos. Vamos para a nossa prece da noite de hoje, do livro Carlos Bacelli, Irmão José, Senhor e Mestre. Serenidade. Se não te asserenares interiormente, não viverás em paz. Compreende a tua fragilidade e não te conflites desnecessariamente. Aceita-te como és, trabalhando para que venhas a ser melhor. Busca errar o menos possível, porém, se errares, não te cobres além da justa medida. Não ocasiones prejuízo a quem quer que seja. Não te faças instrumento deliberado do sofrimento alheio. Ninguém transpõe a própria humanidade sem vivenciar as experiências pertinentes à sua imperfeição. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Desprendimento dos bens terrenos. Item 14, parágrafos 7 e 8. Há um homem que há muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvirdes dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há um homem que possui bens de fortuna, um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se o arivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos, apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Lacordaire, Constantina, 1863. Meus irmãos e irmãs, a mensagem de hoje
deve nos inspirar a pensar no significado que seja generosidade, pois é uma virtude que nos faz compreender o que é desprendimento dos bens terrenos, pois o essencial é agir sem interesses próprios, olhar a dor do outro com compaixão. E se conhecemos a dor da miséria, da fome, das dívidas, somos ainda mais responsáveis se temos meios de aliviá-la ou eliminá-la. A mensagem de hoje também nos deixa reflexões importantes para assimilar em nossas vidas, pois somos apenas administradores dos bens que Deus colocou em nossas mãos e que vamos prestar contas de seu uso. Não podemos, ao nosso ver, nos esquecermos da bondade de Deus, pois Deus é a bondade que nos fortalece para vencermos nossas provas e expiações. Também precisamos compreender o uso correto da riqueza, usá-la sempre na busca do bem comum, e que usá-la mal significa colocá-la somente para a própria satisfação. Também é importante tirar essa reflexão que nós não podemos julgar as pessoas que construíram suas riquezas, nem os que já nasceram ricos, pois somos apenas cumpridores de provas e expiações. Então, qual é o meu dever? Seguir agindo com bons exemplos, amenizando, servindo ao próximo dentro das minhas possibilidades materiais e espirituais, que possamos compreender e sermos exemplo e agir cuidando do nosso próximo. Que assim seja. E com o nosso coração leve, após esse evangelho, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e rogar aos bons espíritos que se encarreguem de fluidificar a água aqui presente, para que possam transmitir energias salutares do fluido cósmico universal para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas de água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, dos idosos e das gestantes, para o refazimento espiritual de todos os que não puderam estar presentes e se beneficiarão ao beberem essa água. Que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. Que assim seja.